Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar. E hoje, novamente, estamos aqui no Centro Espírita Caminho do Conhecimento com o médium e psicólogo Dr. Ubiratã Soares de Amorim. Boa tarde, Dr. Ubiratã. Muito obrigado por nos receber mais uma vez nesta casa maravilhosa. E os nossos ouvintes do mundo inteiro têm muitas questões. É um prazer estar aqui com você, Jorge Guedes. E é um prazer também estar aqui podendo responder aquilo que é a ansiedade dos ouvintes. Muito obrigado em nome de todos. Doutor Ubiratã, a primeira pergunta: qual a diferença entre a psicologia clínica e a psicologia espiritual? A psicologia clínica, ela tem a finalidade em estudos científicos, baseado em diversos teóricos através dos tempos, em fazer com que as pessoas se conscientizem das suas questões pendentes psiquicamente, para que ela possa solucionar junto com o profissional o seu processo. Já na espiritual, essas dependências, elas dependem muito de que as pessoas possam receber os fluidos benéficos da espiritualidade para poder fazer essa superação. Doutor Ubiratã, muitas pessoas vivem transtornos, diversos transtornos, e pessoas com familiares, e geralmente eles não sabem como agir. Então, a pergunta é a seguinte: como a espiritualidade interpreta os transtornos psicóticos? Geralmente, falando-se em família, por exemplo, as pessoas se magoam uma com a outra e vão ali somatizando esses sentimentos de forma que venha prejudicar sua própria matéria, gerando inclusive doenças outras também psicológicas. Essas questões, elas devem ser tratadas e superadas sempre por um profissional da área psiquiátrica ou da área de psicologia. Por quê? Porque para isso não tem só os estudos, mas tem todo esse conteúdo que foi adquirido, também valorizado pelos estágios, pelas experiências de hospitais, em associações que cuidam de moradores de rua, de meninos e crianças que estão aí vivendo uma vida com opiniões distorcidas da sociedade. E são essas distorções que nós muitas vezes não notamos quando estamos em família, quando estamos em uma sociedade mais fechada. E isso traz constrangimentos que terminam fazendo com que as pessoas se tornem verdadeiros inimigos do outro. Existe uma coisa interessante. Até quando não queremos e não desejamos, existe uma coisa chamada vampirismo. Pessoas que se amam, deitam na mesma cama e pela manhã a pessoa acorda e diz assim: mas eu não sei porquê, agora todo dia quando eu acordo parecendo que eu estou sem energia. Quando fazem sexo no dia seguinte, pior ainda, se sentem mais sugados ainda. Isso é o que se chama de vampirismo. Essas questões, elas precisam ser tratadas com muita seriedade, e um profissional da área da espiritualidade, um verdadeiro espírita, aquele que já tem o costume, que vivencia isso todos os dias, ele consegue vislumbrar essa diferença entre o que é espiritismo e o que é ciência, o que é da matéria, o que é espiritual.
e aquilo que pode estar interferindo nesta relação. Então é muito importante que as pessoas vejam, principalmente se eduquem, para que possam, no diálogo da sociedade familiar, ela possa se conduzir e não guardar mágoas nem rancores. Eu costumo dizer, Jorge, e digo aos ouvintes, quando você leva raiva de alguém, quando você carrega mágoa de alguém, quem está carregando o peso é você. Você está tirando, mas foi ele que fez a grosseria comigo. Ele fez a grosseria, mas é você que está levando o peso da cruz. E o outro vai embora, leve, e você carregando aquilo vai fazer um mal a você terrível. Porque por muito tempo, ou por sua vida inteira, você pode carregar esse peso sem conseguir se livrar dele. O psicólogo pode ajudar, assim como também aquele que é um líder espiritualista. Crianças e adolescentes, como devemos analisar a psicologia das novas gerações que estão habitando o planeta Terra atualmente? Não gostaríamos de falar sobre o holismo, que seria olhar o homem como um todo. A psicologia já faz isso, porque nós não podemos tirar, diferenciar como se ele estivesse cortando a cabeça do sujeito e dissesse, não, nós vamos pegar a cabeça, vamos tratar só a cabeça. Não, o corpo também, quando o corpo não está bem, quando ele sente dor, a mente também não fica bem. Você não pode separar, e se a mente não está bem, o corpo também não estará bem. Não é? Aí vamos novamente para o francês, que tem um seu ditado que diz, mente sano, corpo sano. É verdade de que nós precisamos ter essa consciência, mas existem muitas pessoas que, pensando talvez até em ajudar, essas pessoas têm prejudicado por falta de um preparo, de conhecimento psicológico. Principalmente nessa parte psicológica, ela tem prejudicado e ajudado até a se criar novas doenças e novos transtornos em si, no sujeito que já está, muitas vezes, psicótico. Então, é preciso que nós tenhamos um cuidado muito grande em procurar um profissional. TPA, transtorno de personalidade antissocial, pode ou deve ser caracterizado como um desvio de caráter ou impulsividade do espírito que se deixa invadir por ideias ou infiltrações, no caso, obsessivas. Podemos dizer que há influência dos dois lados. Existem pessoas que têm desvios psicóticos. Você mesmo já falou isso. Porém, existem esses desvios psicóticos, eles geram também processos obsessivos de auto-obsediação. Ou seja, o sujeito, ele próprio se obsedia. Ele gera formas de pensamento que podem destruí-lo, que pode levar ele ao suicídio, que pode levar ele ao... E tudo isso é gerado por questões de desvios da personalidade do sujeito, onde ele, lamentavelmente, ele começa a se degenerar diante das suas atitudes e ações. As pessoas muitas vezes não observam isso. Porém, essas pessoas começam, por exemplo, a ter diversas amantes. Essas pessoas terminam se perdendo no meio do caminho, porque inclusive podem vir filhos, não é? Fora de um casamento, que vai gerar um processo e um problema muito sério, não só familiar, como social para ele. E é claro que ele será atingido ali com uma obsediação própria do processo que ele criou, onde ele vai determinar o seu futuro, ou ele pode se perder também dentro dos seus conceitos de vida.
É claro que também pode também vir uma obsessão de fora, onde as pessoas abrem com o seu comportamento portas para que elas sejam obsediadas. E aí sim, esse processo precisa ser tratado separadamente. Por isso que nós, como psicólogo, nós, como profissional também na área espiritual, eu já falo assim porque temos 48 anos dentro do espiritismo e tratando pessoas, nós temos que, sabemos que é de forma concreta de que deve ser procurado pessoas que sejam experientes e que tenham conhecimento de causa para poder tratar os dois lados. A espiritualidade diagnostica a esquizofrenia como disfunção cerebral ou má formação genética espiritual. Como um desvio de personalidade, principalmente, que pode gerar esquizofrenia e ela ali somatizada, ela se concretiza, onde a pessoa começa a ter delírios, a ter visões que nem sempre são verdadeiras, mas que para ele tem na sua consciência de que aquilo existe, de que ele está vendo sim. Quando nós falamos de espiritismo e falamos de vidência, por exemplo, aí você vai dizer, então não seria a mesma questão da esquizofrenia? Você ter uma visão? Não, porque essas visões, elas são vistas e você tem a consciência daquilo que você está vendo e os espíritos se movimentam de forma normal, como se nós estivéssemos aqui vendo pessoas materializadas. Já quando você delira, não. É como se fossem sonhos. Você divaga dentro da sua visão e você termina se deprimindo. E é o grande trauma do esquizofrênico, é carregar essa cruz consigo. Tivemos uma experiência de um caso, por exemplo, onde uma pessoa esquizofrênica, ela saiu para ir comprar o pão e ela não descobriu aonde estava a padaria, porque ela passava e era perto da sua casa. E essa pessoa, quando ela foi encontrada, ela estava fora de si, deitada num jardim, bem distante, alguns quilômetros da sua casa. E apavorada com as visões que estava vendo. Portanto, a espiritualidade, ela vê dessa forma. É um caso que você gera para si próprio, mas devemos observar também que os nossos procedimentos, os nossos processos de vida, as nossas atitudes e ações, elas pesam e entram dentro de uma lei chamada causas e efeitos. Também carregamos um karma muito grande, e esse karma passando de uma reencarnação para outra, ela pode gerar a esquizofrenia. Porque é um trauma que você traz, que você tem e que faz com que você perca o seu verdadeiro equilíbrio e a sua razão. Neste caso, então, pessoas que utilizam drogas, elas provavelmente já estejam construindo este caminho. Com certeza, com certeza, com certeza. O Alzheimer é a falência cerebral ou esta patologia está ligada ao processo espiritual? Acreditamos nós, em nossa vivência com pacientes que têm sofrido este tipo de processo, de que essas pessoas podem ter traumas do passado também. Porém, não existem dados concretos que digam que isso não seja só da parte biológica ou neurológica. Portanto, preferimos avaliar dizendo que é algo materializado. Mas não isentamos, e não podemos esquecer, porque trabalhamos com isso, que os espíritos curam sim, e que os espíritos têm sempre a solução para aqueles casos onde não temos mais a quem recorrer no planeta Terra. Dr. Ubiratã,
E o narcisismo? Pessoas que vivem a sua própria vida, que acham que ela tem uma importância acima dos outros, essas pessoas precisam fazer correção. Essa correção, ela é uma correção moral. Ela é uma correção que precisa ser muito bem tratada e muito bem avaliada, porque principalmente no país que nós estamos vivenciando o que estamos vivenciando nos dias de hoje. O narcisista, ele tem muito dessa questão de querer tudo para si e muito pouco para os outros, da sua preocupação. Portanto, ele tem sim, nós precisamos sim fazer um tratamento mais educativo do que realmente medicamentoso. A espiritualidade não comenta nada a respeito do exagero de rótulos utilizados pela ciência para definir o que chamamos de doenças, transtornos ou distúrbios mentais? Sim. Nós já tocamos um pouco nesse segmento. Podemos dizer que o desequilíbrio, ele é quem gera todo o processo de doença psicológica. E que já falamos também das leis. Aquilo que você carrega consigo, através das reencarnações, através do tempo, ele pode gerar doenças e transtornos que são irrecuperáveis. Nós precisamos entender de quando nós, até pela lei física, quando você atira uma pedra para cima, essa pedra vai voltar para a sua cabeça. É bem verdade que nós não temos que pagar por crimes cometidos ou por nossos erros a vida inteira. Coisas interessantes. Primeiro, aprendemos muito com nossos erros. Então é importante também que possamos cometer erros que não atinjam terceiros e que não prejudiquem outras pessoas. Depois, nós precisamos só temos uma solução para ser feliz. Eu costumo sempre dizer, você tem duas escolhas na vida, ter razão ou ser feliz. Então, não discuta, não brigue. Porque senão você vai perder a sua paz, a sua felicidade, a sua alegria de viver. Porém, quando você tiver algo que está lhe incomodando, trabalhe isso de uma forma que você possa passar uma esponja no passado e recomece a viver da forma correta. Este é o conselho que eu tenho para dar. O pessimismo é uma má formação do caráter ou espiritual? O pessimismo é uma falta de coragem, mas que tem muito a ver com a parte psíquica. Uma criança que vai colocar o dedo numa tomada e os pais gritam com ela, não, e ela se assusta. Essas crianças que recebem os nãos da vida, que nós carregamos o resto da vida, essas crianças, elas serão certamente pessimistas, elas serão inseguras, elas serão medrosas. Nós temos tratado pessoas também a este nível. O que nós precisamos para encorajá-las? Alguém, e posso citar um exemplo, um grande empresário, amigo nosso, nos procura e disse, Bira, nós estamos com um problema muito sério. Eu preciso correr o mundo todo de avião para fazer contatos para a ONG que eu dirijo. E acontece que quando eu entro no avião hoje, eu não tenho medo do avião voando, mas eu tenho medo de ficar entre as poltronas e eu entro num pânico muito grande. E nós começamos a tratá-lo. Primeira coisa que eu fiz, pedi a ele um dinheiro emprestado e fui e comprei um avião de brinquedo e que tinha todos os lugares ali. E quando ele entrou, eu disse, olha, ele fez um avião,
Eu disse, pois é, eu quero que você leve, vou lhe dar 10 minutos para que você só fique olhando esse avião por dentro. E ele ficou olhando, ele disse, me lembrei das poltronas. Então, ali nós começamos um tratamento e, graças a Deus, 3 meses depois, ele disse que estava livre do processo. Mas você veja, o que é que acontece? Essas pessoas, através daquilo que foi dito a ele, quando que ele não mexesse naquilo que foi proibido, quantas mulheres dizem assim, meu pai não deixou, eu podia ter sido feliz, eu fui infeliz no meu casamento porque meu pai não deixou eu casar com José nem com João. Na verdade, essas proibições não foram determinantes para que ela fosse infeliz ou feliz. Na verdade, o que aconteceu é que ela carregou consigo os nãos que eu acabei de falar, e ela não conseguiu se livrar daquilo, e ela vai ser sempre infeliz, ou com José, com João, ou com Francisco, ou com qualquer outro que possa vir na vida dela, porque ela vai estar com um processo dentro de si. Aliás, quero acrescentar que as pessoas, tem pessoas que estão felizes, que poderiam estar felizes, tem de tudo na sua vida e não conseguem encontrar a felicidade. E essas pessoas às vezes dizem assim, não, eu vou sair desse casamento. Freud nos ensinou, você me diz que eu tire isso da minha vida, mas não me diz o que eu devo colocar no lugar. Isso é um problema muito sério. A outra coisa, aonde você for, se o problema está com você, você vai levar o problema e vai ter sempre o problema, porque o problema não está com os outros, o problema está com você. Isso é muito comum nas pessoas que reclamam muito dos seus familiares, da casa desarrumada, porque José é assim, porque fulano, todo mundo para ela tem defeitos. Na verdade, o problema está com elas. Os indivíduos com personalidade paranoide geralmente são atingidos pelas conversões por projetarem seus conflitos e hostilidades em outros indivíduos. Esta ação está conectada ao caráter ou à má formação espiritual? Isso é uma questão de caráter, de educação, onde as pessoas, como nós acabamos de falar, não têm aceitação do outro. Você quer que o outro seja do jeito que você é. As pessoas não são iguais. Pessoas que querem, às vezes, viver a vida de seus filhos. Não, deixe seus filhos viverem a vida deles. Me chegam pessoas todos os dias que dizem assim, mas meu filho me abandonou, porque meu filho está vivendo, agora só vive para a mulher dele. Essa mulher desgraçou a nossa relação. Não, ele está vivendo a vida dele. Ninguém pode viver a vida do outro. Quando nós projetamos no outro algo que é nosso, ou temos esta contraprojeção, nós nos movimentamos e achamos que sofremos com isso. Porém, é preciso que se saiba de que aquilo que nos incomoda no outro, na verdade, é algo que existe em nós. É aquilo que não aceitamos em nós. Está lá no seu inconsciente, dizendo assim, você não aceita isto em você, e por isso eu não aceito no outro. Só que está inconsciente. É por isso que aí eu digo mais uma vez, o trabalho do psicólogo tem uma importância muito grande, porque aí não é a questão das medicações, não existem medicações apropriadas que vai solucionar esse problema. É um problema de superação, o que a parte medicamentosa não faz. E aí tem que ser exatamente o trabalho do psicólogo atuando ali junto ao paciente. Nos últimos anos, as pesquisas científicas têm obtido avanços notáveis no campo da psicoterapia. Os psicoterapeutas com noção de como funciona a espiritualidade seriam mais eficientes nos tratamentos para com os pacientes? Eu acredito muito na força da natureza.
Mas existem muitas pessoas que se dizem profissionais e que se dizem qualificadas para tratar pessoas com objetos da natureza, como pedras, por exemplo, e outras coisas. E nós acreditamos, queremos respeitosamente falar dos holísticos, e nós respeitamos muito esse trabalho. Porém, é preciso que essas pessoas estejam altamente qualificadas para fazer um trabalho como esse. Eu tenho uma amiga que ela é qualificada, é uma pessoa que tem 20 anos de estudos voltados para isso, que é Ana Cátia Lima Machado, uma pessoa que faz Feng Shui, ela trabalha com o tarô, ela trabalha com uma série de imantações e ela consegue fazer um bom trabalho. Porém, nós precisamos, eu vou usar aqui um ditado que vem do nosso livro sagrado, onde diz assim: médicos, curem-se a si próprios. E para isso você tem que estar preparado. Cada um dentro da sua área e da sua profissão. Então, não tentem tratar. O grande problema disso é justamente esse. É o erro de querer se tratar aquilo que você não tem capacidade de fazer. Aliás, vem uma outra frase, como eu gosto sempre, para enfatizar. Não é? O maior defeito de um homem para os espíritos é ele dizer que sabe o que na realidade não sabe. O estresse social e psicológico pode desencadear ampla gama de distúrbios não compreendidos atualmente pela ciência? Eu vou fazer uma pequena brincadeira dizendo que a doença do bolso, por exemplo, não é que enfrentamos ora no Brasil, é algo que tem trazido vários transtornos. Barriga vazia é uma questão muito séria, porque uma criança com fome ela não consegue estudar. Uma criança, ela ainda consegue se superar se depois você dá um doce para ela, ou uma simples brincadeira ela esquece ali. Mas o adulto não. Porque o adulto ele já tem em sua memória de que ele tem horários para se alimentar e de que ele tem contas a pagar. Portanto, os processos sociais, eles desencadeiam sim processos psíquicos e que podem ser somatizados. E aliás, eu queria até observar algo importante, porque isto tem dado um prejuízo muito grande para o Estado, porque eles dificultam no problema do inflacionamento, por exemplo, e da baixa salarial, onde o sujeito não tem o poder de compra para poder ter uma vida digna. E com isso gera doenças psicológicas que são somatizadas nos órgãos e que depois vão para que o Estado possa tratar, onde nós não temos realmente capacidade ainda de atendimento, né, hospitalar e nem de profissionais da área suficiente, e fazendo aquela guerra psicológica também, onde as pessoas sofrem constrangimentos terríveis para serem atendidos nessas áreas. Por isso, gostaria de lhe pedir a permissão para falar de uma nova obra que nós estamos criando. Nós já falamos em outra oportunidade de que nós fomos diretor e criadores de 3 entidades de creche e de atendimento a idosos. Agora nós estamos voltando para uma obra que chama-se Casa Lia Macaia, onde nós pretendemos dar um atendimento aos moradores de rua. E solicito àqueles que estão nos assistindo agora que
liguem para o número do meu celular diretamente, porque está aí na filmagem, eu tenho observado que você sempre coloca, e nos procure para ajudar nesta obra, pois precisamos de um local, precisamos de um terreno, já temos um pré-projeto, onde nós teremos escola, onde nós atenderemos com atendimentos clínicos e dentários, e assim tratamentos dentários, entre outras coisas. Vamos também distribuir ali alimento para essas pessoas, para que elas possam ter dignidade. Fizemos um levantamento em Salvador. Saio aqui à noite, eu às vezes pego as pessoas, coloco no meu carro e saio pela Avenida 7. Contamos ali 230 pessoas só na Avenida 7, deitadas e dormindo no chão. Fomos para os Correios e Telégrafos. Aliás, os governantes, se tiverem oportunidade de assistir esse pobre colaborador, que possam também se tocar com isso e fazer esse passeio. Os convido para isso. Passe no Correios e Telégrafos do Comércio e você vai ver ali centenas de pessoas dormindo amontoadas e fazendo sexo ao bel prazer, porque é a residência e é o lar deles. Vá para a Estrada de Ferro, lá nos mares, e observe quantas centenas de pessoas estão dormindo ao relento. Depois, eu os convido também a fazer um passeio no Canela, principalmente na Graça. Eu estava ainda há 15 dias, numa varanda de um amigo, nós estávamos ali nos deleitando. Eu quero agradecê-lo, não precisa falar o nome, mas eu quero agradecê-lo. Nós estávamos tomando uma taça de vinho e ali degustando um queijo. E de repente me pareceram pessoas, mais de 10 pessoas com crianças, pegando lixo para guardar para alimentação no dia seguinte. E, além do mais, essas crianças, elas são alimentadas com o alimento tirado diretamente do lixo e colocado na boca dessas crianças. Que coisa lamentável. E por isso a Casa Lia Macaia vai abraçar esta causa, já que é o nosso compromisso social e nós nos sentimos na obrigação de fazê-lo. Dr. Ubiratã, estamos hoje, como você sabe, quarta-feira, e eu gostaria, em nome de todos os ouvintes, de pedir uma mensagem de paz para a continuidade desta semana. No dia 14 de março deste ano, e como nós sempre fazemos, nós fizemos o festejo de aniversário, data de nascimento de Antônio Frederico de Castro Alves. Ele que nasceu em 14 de março de 1847 e no dia 6 de julho de 1871, aos 24 anos, ele veio falecer. E ele veio nos trazendo o livro E América, onde nós gravamos e depois eu escuto. É um poema lindíssimo. Como hoje a necessidade maior é justamente a questão da educação, é o conhecimento através dos livros, eu deixo com vocês uma frase, uma estrofe, né, do livro E América de Antônio Frederico de Castro Alves, porque é algo que toca o coração e eu espero que toque o coração de todos para que procurem livros a ler. Ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo da alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Dr. Ubiratã, eu agradeço por mais este encontro e sabemos que é uma sequência de encontros porque as informações que o senhor passa para a população são valiosíssimas. Muito obrigado.
Eu quero agradecer, como disse, em nome de todos e também em nome da equipe Portal Web TV e Web Rádio Espaço Jorge Guedes. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, Dr. Jorge Guedes, pela oportunidade, e aos ouvintes que têm tido a paciência também para ouvir esses programas onde eu tenho me apresentado. Estou às ordens e gostaria que vocês mandassem mais solicitações de perguntas para que nós pudéssemos responder dentro do nosso conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, você também. Caros amigos, chegamos ao fim de mais um programa Ciência e Espiritualidade, convidando a todos para nos acompanharem na sequência deste trabalho que estamos desenvolvendo com o doutor psicólogo e médium Ubiratã Soares de Amorim. Entre a psicologia clínica e a psicologia espiritual. A psicologia clínica, ela tem a finalidade em estudos científicos, baseado em diversos teóricos através dos tempos, em fazer com que as pessoas se conscientizem das suas questões pendentes psiquicamente, para que ela possa solucionar junto com o profissional o seu processo. Já na espiritual, essas dependências, elas dependem muito de que as pessoas possam receber os fluidos benéficos da espiritualidade para poder fazer essa superação. Doutor Ubiratã, muitas pessoas vivem transtornos, diversos transtornos, e pessoas com familiares, e geralmente eles não sabem como agir. Então, a pergunta é a seguinte: como a espiritualidade interpreta os transtornos psicóticos? Quando estamos em uma sociedade mais fechada, e isso traz constrangimentos que terminam fazendo com que as pessoas se tornem verdadeiros inimigos do outro. Existe uma coisa interessante. Até quando não queremos e não desejamos, existe uma coisa chamada vampirismo. Pessoas que se amam, deitam na mesma cama, e pela manhã a pessoa acorda e diz assim: mas eu não sei porquê, agora todo dia quando eu acordo parecendo que eu estou sem energia. Quando fazem sexo no dia seguinte, pior ainda, se sentem mais sugados ainda. Isso é o que se chama de vampirismo. Essas questões, elas precisam ser tratadas com muita seriedade, e um profissional da área da espiritualidade, um verdadeiro espírita, aquele que já tem o costume, que vivencia isso todos os dias, ele consegue vislumbrar essa diferença entre o que é espiritismo e o que é ciência. Geralmente, falando-se em família, por exemplo, as pessoas se magoam uma com a outra e vão ali somatizando esses sentimentos de forma que venha prejudicar a sua própria matéria, gerando inclusive doenças outras também psicológicas. Essas questões, elas devem ser tratadas e superadas sempre por um profissional da área psiquiátrica ou da área de psicologia. Por quê? Porque para isso não tem só os estudos, mas tem todo esse conteúdo que foi adquirido, também valorizado pelos estágios, pelas experiências de hospitais, em associações que cuidam de moradores de rua, de meninos e crianças que estão aí vivendo uma vida com opiniões distorcidas da sociedade. E
são essas distorções que nós muitas vezes não notamos quando estamos em família. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar. E hoje, novamente, estamos aqui no Centro Espírita Caminho do Conhecimento com o médium e psicólogo Dr. Ubiratã Soares de Amorim. Boa tarde, Dr. Ubiratã. Muito obrigado por nos receber mais uma vez nesta casa maravilhosa. E os nossos ouvintes do mundo inteiro têm muitas questões. É um prazer estar aqui com você, Jorge Guedes. E é um prazer também estar aqui podendo responder aquilo que é a ansiedade dos ouvintes. Muito obrigado em nome de todos. Doutor Ubiratã, a primeira pergunta: qual a diferença? O que é da matéria, o que é espiritual e aquilo que pode estar interferindo nesta relação. Então é muito importante que as pessoas vejam, principalmente se eduquem, para que possam, no diálogo da sociedade familiar, ela possa se conduzir e não guardar mágoas nem rancores. Eu costumo dizer, Jorge, e digo aos ouvintes, quando você leva raiva de alguém, quando você carrega mágoa de alguém, quem está carregando o peso é você. Você está tirando, mas foi ele que fez a grosseria comigo, ele fez a grosseria, mas é você que está levando o peso da cruz. E o outro vai embora, leve, e você carregando aquilo vai fazer um mal a você terrível. Porque por muito tempo, ou por sua vida inteira, você pode carregar esse peso sem conseguir se livrar dele. O psicólogo pode ajudar, assim como também aquele